Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nessa quinta-feira? A presença de Deus está aqui neste lugar e Deus quer continuar falando no seu coração através de uma mulher de Deus, da pastora Úrsula. Queria que vocês recebessem ela com uma salva de palmas. Estará trazendo uma palavra, essa mulher de Deus, que foi minha pastora, minha líder no período que eu morei lá em Brasília. E amo muito a vida dela, do pastor Diego. Toda vez que eu tiver oportunidade eu vou lembrar disso. Meus pastores vão trazer uma palavra aqui, essa pastora maravilhosa. Amém, igreja? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Ixi, tá fraco. Boa noite, igreja. Gente, eu sou um pouco pentecostal, vocês não ligam não, né? Às vezes quero um glória aí, sabe? Uma coisa, né? Mais assim, uhul, né? Estamos aqui. Espero que não se importem, não se assustem, tá? Queridos, primeiro é uma grande honra estar aqui. Essa igreja maravilhosa. Nós temos vivido um período precioso demais em São Paulo. Como muitos de vocês sabem, nós viemos de Brasília. Somos discípulos dos bispos Lucas e Priscila e fomos acolhidos pela igreja de Moema. Estamos num período sabático e na expectativa aí, né, amor, de janeiro a gente receber a direção do nosso apóstolo para começar a nossa igreja em São Paulo. E enquanto isso, gente, nós estamos amando Moema, Moemou. Tudo que eu vejo é Moemou. Fiquei muito triste de não estar na festa junina, gente. Nossa, como eu queria estar na festa junina aqui. Eu vi as fotos, ficou um arraso. Queria parabenizar todo mundo aí da organização. Mas meu filho ele pegou roséola, gente. Ele ficou todo pintado de vermelho. Aí eu falei, imagina se eu levar ele, vai dar ruim, né? As outras mães vão me matar. Então, não pude estar. Mas quero parabenizar e sentir falta, que lá em Brasília a gente fazia uma festança, né? Queridos, vamos para a nossa palavra? Queria convidar você a abrir comigo em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino do céu lhes pertence. Eu quero refletir com você hoje sobre essa passagem, aonde Jesus ele abre o início das pregações, das suas ministrações, dos seus sermões. Jesus ele iniciou o seu ministério com o Sermão do Monte, que é o maior sermão de todos os tempos, foi dado nesse instante. E é interessante que quando Jesus ele começa a ministrar, a pregar diante das multidões, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças nada mais é do que felicidade, né? E por que Jesus começou falando sobre felicidade? Se todos que vieram antes dele ministravam sobre salvação, sobre cura, sobre reino de Deus, e aí as pessoas têm uma expectativa e Jesus começa estreando, falando: felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Eu estou resumindo aqui as bem-aventuranças. Porque a felicidade, ela é uma busca incessante do ser humano. Se você fizer uma pergunta, você pode estar lá no Japão, na China, ou no Brasil, ou nos confins da terra, o que você quer? As pessoas vão responder: eu quero ser feliz. Quantos aqui querem ser felizes? Amém. Eu também quero ser feliz. Então Jesus ele começa mexendo no âmago do ser humano, a felicidade. E hoje, o que eu quero pensar junto com você, o tema da minha palavra é a receita de Jesus para a verdadeira felicidade.
E antes de eu, de fato, começar a ministrar, eu queria que mais uma vez você abaixasse sua cabeça, você fechasse os teus olhos. Nós vamos convidar aquele que nos convence, aquele que penetra no coração mais duro, aquele que é o único que esquadrinha o nosso interior. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Como igreja, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai. E a Tua palavra nos garante, Senhor, que se 2 estivessem aqui, o Senhor já se faria presente. Hoje somos muitos, então nós queremos mais de Ti. Derrama nessa noite uma porção sobrenatural da Tua sabedoria. O que a Tua palavra tem para nos ensinar nessa noite, nós queremos ter acesso a isso. Por isso, Pai, nós colocamos o nosso coração à Sua disposição. Nós colocamos a nossa mente à Sua disposição para receber a porção que o Senhor separou para nós. Nós não aceitamos sair daqui sem isso, Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade de nos convencer daquilo que precisamos melhorar, daquilo que precisamos mudar, das coisas a respeito do Teu reino, que o Teu Espírito tenha liberdade de modificar o nosso interior nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? E é interessante que Jesus, gente, é Jesus. Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é o número 1. Então, Ele é a pessoa mais qualificada para falar para mim e para você a respeito de felicidade. Só que, se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar porque eu não quero expor ninguém. Se todos estão felizes nesse momento, talvez nem todos levantem a mão. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que se a felicidade, ela é uma constante, porque nós vamos compreender isso no decorrer da palavra, mas momentos prazerosos não são uma constante. Existem momentos de completa tristeza, e a palavra já nos garante isso. Vocês terão aflições. Ei, Jesus passou as maiores dores, as maiores aflições. Quem somos nós diante dele? Ninguém, querido. Ninguém. Se ele sofreu, você vai sofrer. Todos vamos sofrer. Mas todos vamos vencer. Porque nele nós somos vencedores. Só que nós buscamos uma felicidade utópica, uma coisa que não existe. Nós buscamos algo inexistente, porque nós queremos ser felizes 24 horas. E é interessante que John Piper, ele falou uma coisa muito forte. Ele disse assim: o meu problema e o seu problema não é a busca da felicidade. O meu e o seu problema é a busca da felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, passageira demais, superficial demais. Quando Deus nos criou, nos salvou para a maior de todas as felicidades, que é conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo e de vivermos para a glória dele. O nosso problema como ser humano é que nós não entendemos o que é a felicidade. Por isso que parece uma busca que ninguém nunca alcança, né? Mas nessa noite você vai compreender o que é a felicidade para a glória de Deus. E quando a gente lê a Bíblia e a gente vê, vou dar um exemplo aqui, Salomão, ele foi um grande homem que pensou, ele queria também ser feliz. E quando ele estava num período de crise, ele escreveu Eclesiastes, e ele falou assim, em Eclesiastes, se você lê Eclesiastes, é um livro muito forte. É um livro poético, muito forte. Filosófico, acho que é mais do que poético, é filosófico. É uma reflexão a respeito da vida. E aí Salomão, ele vai então, ele busca a felicidade em muitos lugares. O primeiro lugar que ele busca é no álcool. Vamos beber.
Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos beber. Só que ele encheu a cara e ele não encontrou a felicidade no copo de garrafa. Aí depois ele disse, não, peraí, eu acho que a felicidade mora na riqueza. Eu uso uma expressão, gente, muito engraçada. Quando alguém faz alguma coisa muito legal, eu falo, meu querido, nem Salomão em toda a sua glória viveu o que você está vivendo. Porque Salomão, ele foi conhecido como um homem de muita riqueza. Ele foi muito rico, ele tinha muitas posses. Mas ele não encontrou a felicidade na riqueza. Depois, desiludido, ele falou, já sei, eu vou me aventurar. Ele falou, eu vou liberar os meus prazeres carnais. E, gente, ele conseguiu ter 1000 mulheres. Ele se entregou aos prazeres da carne. Ele teve 1000 mulheres. E ele não encontrou a felicidade ali. Aí ele falou, quer saber, eu vou ser famoso. Eu vou ser um rei super famoso. Eu vou ser conhecido. E ele foi extremamente conhecido. Mas sabe o que ele disse no final de tudo? Isso é vaidade. É tudo vaidade. Então onde está a felicidade? Se não está na riqueza, se não está nos prazeres da carne, se não está no álcool, na bebida, se não está no dinheiro, aonde está a felicidade? Aí Jesus começa de uma forma brilhante, dizendo que a felicidade é um paradoxo para o mundo. A felicidade para Deus é um paradoxo. E Jesus fala, você quer ser feliz? Então seja pobre de espírito. Opa! Como assim? Se o mundo diz que para eu ser feliz, eu tenho que ter, hoje, né? Vamos falar na linguagem de hoje, não sei quantos milhões de seguidores. Eu tenho que ter uma vida editada, porque isso é o Instagram, gente, é uma vida editada. Eu só mostro o que é bom, o que eu quero mostrar. E até as minhas desgraças, desculpa o termo, desgraça é ausência de graça, tá? Até as coisas ruins da minha vida, eu posto, mas para que todo mundo tenha uma pena de mim. É a vida editada. E aí Jesus fala, não. Se você quer ser feliz, você precisa menosprezar as coisas que o mundo traz e você precisa abraçar as coisas que eu vou propor para você. Só que o que Jesus propõe para você talvez seja confuso. E eu não vou conseguir falar sobre todas as bem-aventuranças nessa noite. Isso daria uma série, né, de palavras. Eu vou me ater na primeira. Seja pobre de espírito. A verdadeira felicidade, ela não está nas coisas externas. Quando Jesus começa falando sobre ser pobre de espírito, Ele está dizendo para você que não adianta nada o quanto você tem na sua conta bancária, se ela está muito positiva ou muito negativa. Ele diz assim, eu preciso que você seja. Porque Jesus nos ensinava naquele momento que a verdadeira riqueza não está nas coisas que você toca, mas na realidade do seu próprio coração. Quem é você aí dentro? Quem é você nos bastidores? Quem é você na sua casa? Quem é você com seus filhos, com a sua esposa? Quem é você com seus amigos? Quem é você? Qual é a realidade do seu coração? Muitas pessoas hoje ensinam sobre a teoria da graça. Eu posso fazer tudo porque todos os meus pecados foram perdoados. E deixa eu te falar uma coisa. A graça é muito pior do que a lei, viu? Porque a lei, ela diz uma conduta, ela reza uma cartilha para você. Não mata, não rouba, não cobiça, não isso, não aquilo, não. A graça, ela fala, não basta não trair, você não pode querer trair. Não basta você não fazer.
Jesus, ele te convida para algo mais profundo. Não é só não fazer. Eu quero que dentro de você isso não exista. Enquanto a lei ela fala sobre ações, a graça fala sobre intenções. Amém. Pode aplaudir. É para Jesus. Então, se as pessoas hoje estão achando que tá de boa, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, Senhor. A riqueza não satisfaz o coração do homem. Em Eclesiastes 3, gente, minha Bíblia é fofinha, tá? Vocês não se importam não, toda rabiscadinha, toda rosinha. É como eu gosto de fazer meu devocional. Me dá prazer em ler minha Bíblia. Eclesiastes 3:11 diz assim: e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Vou parar por aí. Sabe por que a riqueza ela não satisfaz ninguém? Porque dentro de você existe uma porção da eternidade. E só aquilo que é eterno pode te fazer feliz. A felicidade não está naquilo que passa. A felicidade não mora nos seus prazeres, nas suas vontades. E nós vamos entender, você vai viver coisas muito boas aqui. Não estou dizendo para você ter uma vida miserável, não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que a sua felicidade não mora nisso. Sabe por quê? Porque o dia que você não tiver, você também vai ser feliz. E o dia que você tiver, você também vai ser feliz. Porque a verdadeira felicidade, ela não está naquilo que você toca. E aí Jesus, com esse início, ele nos ensina tanta coisa. Obrigado, Senhor, por isso. Outra coisa que esse versículo nos ensina, lá de Mateus, no Sermão do Monte, é que a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas sim para o presente. Porque ele não diz, bem-aventurados serão. Ele diz, bem-aventurados são. Deus tem algo muito grande para nós na eternidade. Mas ele disse que a felicidade não é só para quando você chegar lá, mas é para enquanto estamos caminhando até chegarmos lá. Sim, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Talvez você esteja em um conflito nesse momento. Porque você pode olhar para a sua vida e você pode falar, eu não estou feliz. Eu não vou ter tempo, mas é uma outra mensagem minha, num outro momento, que o Jonas quiser me convidar, né, Jonas? Eu posso contar para vocês, mas tem 1 ano que eu perdi meu irmão. Muitos aqui conheceram meu irmão. E nós tínhamos, 2 anos de diferença. Então ele foi um parceirão na minha vida. E faleceu por Covid, deixou meu sobrinho. Na época tinha 1 ano e 4 meses, agora já tem 2 anos. E uns quebradinhos, né? Mas foi o pior ano da minha vida. Pior. Sim, de longe foi o pior. E ele faleceu, gente, eu estava grávida de 8 meses. Não pude vir, eu estava em Brasília ainda, foi aqui em São Paulo. Não pude vir para enterro, velório, não pude fazer nada. E ficava em casa e não podia mal chorar, porque, meu Deus, eu estou grávida. O Diego, gente, para me dar a notícia, me deu 2 calmantes a pedido do médico. Toma 2. E eu, o que é isso? É vitamina. Toma. Aí depois, seu irmão morreu. Hã? Eu não estava feliz. Não, foi orientação médica. Gente, é que eu sou meio prática, tá? Foi mais bonitinho, ele fez uma coisa mais sensibilizada, né? Não, coitado do meu marido. Não, ele, amor, tem que tomar um remédio aqui, tá? O médico passou e não sei o quê, nananã. Você tá grávida, disse que tem que tomar agora, tal. Eu também obedeci, né? Aí eu tô lá, ele tá esperando fazer o efeito. Aí passa meia hora, o que você está fazendo em casa esse horário? Sabe, caiu a ficha. Aí eu olhei para a cara dele e falei,
Ei, o que você está fazendo em casa esse horário? Gente, aí na hora que ele respirou fundo, eu sabia tudo que tinha acontecido. Quando ele respirou fundo, eu falei, meu irmão morreu. Eu não sei te explicar a dor, mas quantos aqui perderam pessoas nesse período? Então você sabe a dor. Ou que perderam já pessoas, né? Não só nesse período, você sabe a dor. E aí, eu não estava feliz. Não foi um ano feliz. Só que eu vivi na maior dualidade da minha vida, porque um mês depois meu filho nasceu. Foi tipo assim, a maior alegria da minha vida, em contrapartida com a maior tristeza da minha vida, assim, ó, ao mesmo tempo. Eu fiquei até confusa. Foi muito difícil. E aí eu leio, e Deus me promete uma felicidade, mas eu falei, Senhor, dói. Como pode? Você acha que eu não questionei o amor de Deus? Eu estou sendo sincera, eu questionei. Eu falei, Senhor, o Senhor me ama mesmo? Tinha que ser agora, eu grávida, meu filho vai nascer daqui 1 mês. Meu irmão está com passagem comprada para assistir o parto. Foi o primeiro parto de Brasília que pôde a família assistir. Tinha liberado 1 dia antes, por causa do Covid. Eu falei, Senhor, dói. Aí Jesus falou para mim nesse 1 ano, eu vou te ensinar a ser feliz, mesmo no meio da dor. Porque a minha promessa para a sua vida não é uma felicidade para quando você chegar na eternidade. É aprender a ser feliz, mesmo quando eu não faço o que você quer. É difícil, mas você sabe do que eu estou falando, porque você também tem dores. E quando a gente fala sobre pobreza de espírito, Jesus não está falando que ser pobre de espírito significa pobreza financeira. Não, porque a pobreza financeira muitas vezes é uma ação do diabo na sua vida. Ou uma falta de organização sua, ou uma falta de iniciativa. Não, Deus te chamou para coisas grandes. Você vai ser próspero, sim. Você vai ter o melhor dessa terra, sim. O melhor dessa terra não está para os ímpios, não, meu querido. Porque os ímpios podem até amultuar, mas Ele vai amultuar para você. É o que a palavra de Deus diz. Então, não atrele ser pobre de espírito a pobreza financeira. Não, não é isso. Ser pobre de espírito também não significa ter uma vida espiritual pobre. Esse texto não é uma homenagem para quem tem pobreza de santidade, para quem tem pobreza de espiritualidade, para quem tem pobreza, não faz devocional, para quem não ora, não jejua, para quem é pobre em ações de graça, para quem é pobre em misericórdia. Esse texto não é uma homenagem a isso. Ser pobre de espírito também não significa ter uma pobreza de autoestima. Não é falar mansinho. Não. Não é falar baixinho, falar mansinho. Também não tem nada contra para quem fala baixinho. Mas as pessoas, elas acham que ser pobre de espírito é aquela pessoa que chega devagarinho. Não. Deus, Ele fez personalidades diferentes e está tudo bem. Até porque quando você tem baixa estima, não é um defeito não, querido, é pecado. Como assim, pastora? Baixa estima é pecado. Porque quando você fala coisas contrárias ao seu respeito do que a palavra de Deus diz, você está dizendo que Deus é mentiroso. Então você atenta contra o caráter de Deus. Quando você se diminui. Igual os espias quando foram visitar a terra. Nossa, é a terra prometida, mas tem muito gigante, ó. Nós somos como gafanhotos, entendeu? Não, isso não é ser pobre de espírito. Até porque, se você vai possuir uma terra, quando você entrar naquela terra, todas as pessoas têm que saber que o gigante é você. Não olha para o desafio sentindo medo, não. Porque o gigante é você, querido. Então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para toda a felicidade.
Jesus começa as bem-aventuranças com esse alicerce. Ainda bem, imagina se ele começasse dizendo que felizes são os que têm coração puro, nós já íamos rodar. Não ia dar para nós. Meu Deus, aí quando ele começa, pobres de espírito, então tem jeito de eu ser feliz. Então tem jeito para mim. Mas ser pobre de espírito é a base para a felicidade. Não tem como você ser feliz sem que você seja pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito, né? Ô, pastora, fala logo aí, pelo amor de Deus. É quando você reconhece que você precisa se aproximar de Deus de mãos vazias. É quando você reconhece que você não é nada sem Ele. É quando você reconhece que é mais do que o ar que você respira. É quando você reconhece que assim, Deus, se você não der um passo, eu não dou um passo. Deus, se você não falar comigo, eu não saio daqui. Senhor, se o Senhor não abrir o caminho, eu não piso nele, porque, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Não é sobre você. Não é sobre as suas habilidades pessoais, não é sobre quem você é, mas é sobre quem Ele é sobre a natureza maravilhosa desse Deus, e o que a natureza dEle, quando é manifestada sobre as nossas vidas, pode fazer em nós grandes coisas, é sobre Ele, não é sobre mim e você. Isso é ser pobre de espírito. E a Bíblia, ela usa dois termos quando fala sobre pobreza, ambos no grego. Uma hora, quando vai falar sobre pobreza, usa o termo penês, que significa que não tem luxo, mas também tem o básico. Não tem o supérfluo, mas também não tem necessidade do básico. E o outro termo utilizado é pitocos, que significa que é aquele que não tem nada, mendigo, que está em plena necessidade. E quando esse texto é utilizado, felizes os pobres de espírito, ele não diz felizes os penês, ele diz felizes os pitocos. Aqueles que sabem que não tem nada, aqueles que sabem que não são nada, aqueles que chegam diante do poderoso Deus e falam: Senhor, eu sou pobre, cego, nu, Senhor, eu não sou nada. Você quer ser feliz? Chegue diante dele de mãos vazias. Então, quando a gente troca a palavra, a gente pode ler: feliz é o homem que reconhece a sua total carência e coloca nele a plena confiança. Porque nós não confiamos em carros, em cavalos, nós não confiamos naquilo que o homem produz, nós não confiamos naquilo que o mundo diz, que o mundo oferece. A nossa confiança está na eternidade com Ele. Como você tem se achegado diante de Deus? Eu não sei você, mas muitas e muitas vezes eu chego no culto e eu tenho uma lista de pedidos. Eu tenho uma lista de petições. Aí tem horas que Deus fala: oi, eu estou aqui. Você acha que eu não sei que você precisa disso tudo? Eu sei, antes que você fale, eu já sei que você precisa. O que você não entendeu é que eu estou aqui. E você não precisa, você acha que você precisa disso, mas você precisa de mim. Nessa noite eu quero te convidar a aprender, ou a voltar a exercitar, ou você que já faz, a continuar a contemplar esse Deus na sua magnitude, mais do que as suas dores, mais do que as suas necessidades, mais do que os seus desafios pessoais,
Mais do que as suas preocupações, do que as suas crises de ansiedade, do que os seus remédios. Mais é olhar para Ele e saber que tudo o que você precisa está nele. Você acha que precisa disso tudo que você colocou? Porque eu também acho. Eu sou como você, eu não sou melhor do que você. Mas nessa noite, Deus nos convida, eu e você, como igreja, a buscá-lo na sua magnitude. E sabe por que Jesus ele resistiu tanto aos fariseus, que virou até um xingamento gospel? O fariseu, ou a malequita. É assim que a gente xinga. Pelo menos, né? É para ser, né, gente? Amém, igreja? Ô, glória! Sabe por que ele resistiu tanto aos fariseus? Porque eles eram amantes de si mesmos. Porque eles aplaudiam as suas autocomiserações. Eles aplaudiam a sua autopiedade. Olha como eu sou bom em dar esmola. Aplausos para mim. Ué? Olha como eu sou bom em jejuar. Eu jejuo, eu sou bonzão. Eu jejuo mais do que você. Jesus resistiu a todos eles. E sabe quem foram os que alcançaram misericórdia? Foram os publicanos que chegaram diante dele e falaram: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável. Não é o seu sobrenome, não é o que você tem, é como você entende o quanto precisa dele. É a atitude de Moisés quando falou: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou gago. O Senhor está me chamando para uma grande missão, mas eu não me sinto adequado. É a atitude de Isaías quando disse: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. É a atitude de Pedro quando ele falou: Senhor, eu sou um pecador. Se afasta de mim, Senhor, porque eu nem mereço estar perto de ti. É a atitude de Paulo quando ele disse assim: Senhor, miserável homem que sou. Isso é ser um pobre de espírito. Portanto, se achegue diante de Deus com a consciência de que você depende dele. Não é uma escolha só. É uma escolha porque ele nos deu esse luxo. Mas vamos falar na real? Quando você tira um tubarão da água, ele morre. Tira a gente da presença de Deus, a gente morre. E a pior morte não é a física. Porque para nós existe uma promessa de vida eterna. Mas a pior morte é andar nessa terra sem a presença de Deus. Porque não é só sobre ser feliz lá. É ser feliz enquanto caminhamos, enquanto estamos indo para lá. É desfrutar da jornada. Só que Jesus é contraditório ao mundo. Você quer desfrutar da jornada? Então a gente tem que fazer tudo o contrário. Aquele que serve é o primeiro. Aquele que perde a vida, encontra. Você está disposto a ser feliz? Por que devemos ser pobres de espírito? Porque só depois que você reconhece que você está vazio, Ele pode te encher. Todas as vezes que você chegar diante de Deus, cheio de si, esquece. Não vai ter nada de Deus. Para que você entenda essa mensagem, você precisa se esvaziar. E do que você precisa se esvaziar? Eu quero te perguntar nessa noite. Do que você precisa, o que você precisa deixar morrer, deixar ir? Porque está ocupando muito lugar. Você sabe o que eu tive que fazer depois de um ano? Eu só consegui fazer depois de um ano. Foi difícil. Deus falou assim para mim: você precisa deixar o seu irmão ir.
Teve um dia que eu não sentia mais o cheiro dele. Eu tinha esquecido, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, chorei horrores. Esqueci o cheiro do meu irmão. Eu falei assim, meu Deus do céu. Fico emocionada. Aí Deus falou, você precisa deixar ele ir. Eu falei, Senhor, como eu vou deixar ele ir? Vai lá no cemitério, escrever uma carta, levar flores e você vai enterrar o seu irmão. Isso foi mês passado, tá, gente? Foi difícil. E eu fui sozinha naquele cemitério. Gente, o cemitério aqui é muito feio. Em Brasília é bonito, viu? Em Brasília a gente fez até filmagens no cemitério dos filmes e tal. É um campo verde, assim, com uns negocinhos branquinhos no chão. Aqui, meu amigo, eu brinco, né? Tem o Whindersson Nunes, que o Silvio Santos faz aquela pegadinha no cemitério. Quem já assistiu? Não, não é possível, gente. Só... Silvio Santos faz um monte de pegadinha no cemitério, né? É aqui em São Paulo, né? E aí o Whindersson Nunes, uma vez, falou assim, toda vez que ele passa em frente ao cemitério, ele fala, Silvio Santos, cadê você? E aí eu fui, Silvio Santos, pelo amor de Deus, cadê você? Vai sair um monstro daqui. É muito feio, gente. É um mausoléu, umas coisas assim. E eu não falei pra ninguém que eu ia fazer isso. Porque meu marido ia querer ir comigo, minha mãe ia querer ir comigo. Eu falei, não, é eu e Deus. E Deus falou, você quer ser cheia? Se esvazia do seu luto. Você não está deixando eu entrar. E eu fui com a flor agarrada aqui, a carta do outro lado, pendurei meu celular na bolsa assim com louvor. E eu estacionei no pior lugar que podia, porque eu tive que atravessar o cemitério inteiro até chegar na cova. E eu fui. Chorando, cantando, e eu fui me esvaziando. E eu fui me esvaziando. E eu posso dizer para você que de um mês para cá, um mês, tá? Eu tenho vivido coisas sobrenaturais com Deus. Eu me emociono porque eu fiquei 1 ano sem conseguir orar direito. Não sei se vocês sabem, mas nós pastoreávamos mais de 1000 pessoas em Brasília. E você não tem ideia quantas pessoas nós oramos que foram curadas. Quantos enterros também nós tivemos que fazer. Quantas campanhas nós fizemos. Aí eu falei, Senhor, eu não pude fazer o enterro do meu irmão. E eu fiz enterro de pessoas, gente, que eu não sabia o nome. Pastora, pode ir lá? Vamos, nós vamos lá. Mas tá tendo Covid, vamos lá. Grávida, vamos. Eu creio na palavra de Deus. E a única coisa que eu tinha pedido era para o meu irmão ser curado. Eu falei, gente, minha oração não está com nada. Não vou orar mais, está difícil a coisa. Eu tive essa crise. Louca. 1 ano, numa crise louca com Deus. Eu sei, porque eu sei que você também tem as suas crises com Deus, mas não fala para ninguém. Eu estou tendo coragem de me expor para você entender que essa é uma mensagem para todos nós, em todas as etapas das nossas vidas. Sempre vão ter situações que vão competir com o lugar de Deus na minha e na sua vida. O quanto você está disposto a se esvaziar? Às vezes é um conceito, às vezes, sabe, é uma carranca velha que está aí. Deixa essa carranca para lá. Para de ser orgulhoso. Deixa essa bagagem pesada para trás. Às vezes é como eu, é um luto. Às vezes é um negócio que não deu certo. A sua empresa que pode ter passado por uma crise ou tenha ido à falência. Nós tivemos um discípulo em Brasília que tinha uma rede de lojas e ele faliu. Todas fecharam. Ele tinha uma de açaí e outra de café. Ele teve que fechar todas as lojas. Pensa na crise. Cada um tem as suas dores. Mas as suas dores não são maiores do que as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, se nessa noite você precisa se esvaziar da sua dor, deixe embora. Meu marido quer me mostrar a hora, ele mostra um negócio vermelho, tipo assim, ó, o tempo, Úrsula. Achei massa isso.
Entendi. Ele deixa o reloginho vermelho, sabe? Tipo, tempo esgotado. Obrigada. Quando sabemos que somos pobres de espírito? Quando a base da sua aceitação por Deus está nos méritos de Jesus e não nos seus. Quando seu coração estiver desprovido de toda vaidade, de todo farisaísmo, não sei nem como falar isso. Se desfaça. Quais são os motivos para sermos pobres de espírito? Porque essa é a nossa riqueza. A nossa riqueza é essa. É em ser pobre de espírito, é chorar. É ser humilde, é ter fome e sede de justiça. É ser misericordioso, é ter um coração puro. É promover a paz. É ter o prazer de ser perseguido por causa da justiça. Sofrer perseguições. Essa é a nossa riqueza. E sabe qual é a nossa recompensa? É porque diz: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe por quê você tem que ser um pobre de espírito? Porque se existe um tipo de gente que entra no céu, esse tipo de gente é aquele que chega diante de Deus de mãos vazias. Quem não for pobre de espírito não vai entrar no céu. Isso é forte. Jesus começa a falar sobre felicidade assim. E aí, ele nos promete a felicidade. E a felicidade vem do grego makarios, que diz assim: não trata-se de uma felicidade circunstancial ou passageira, mas trata de uma felicidade constante. Não é estar feliz, é ser feliz. Portanto, não importa o problema que você esteja vivendo. Se você é pobre de espírito, você é feliz. Não importa se deu ruim, se alguém morreu, se alguém faliu, se o contrato não fechou, se está tendo crise no casamento, se está tendo crise familiar, se está difícil de perdoar, se alguém te humilhou, se alguém te traiu, porque a sua alegria não está pautada no que é daqui. Porque você caminha aqui, mas você não é daqui. Feche os teus olhos. O que precisa sair do seu coração para que Ele possa te encher? O que você precisa deixar ir? Nessa noite, Jesus quer te dar a felicidade. Mas Ele precisa que algo morra dentro de você, para que Ele possa te encher. Então fala com Deus em nome de Jesus.